Eu gostaria de iniciar nossa entrevista perguntando qual é seu nome e sua profissão. Muito bem. Me chamo Domingos Seco Júnior e sou publicitário e empreendedor. Aqui em Tapejara, quando faz tempo que a gente não encontra alguém, ou quando a gente conhece alguém que até então era estranho, tem uma pergunta que todo mundo faz para facilitar a identificação, que é: de quem que tu é? Filho de quem? Isso aí. Sou filho do falecido seu Domingos, da dona Lula, né? A tia Lula. Aonde que você está morando hoje? Eu estou morando em Maceió, Alagoas. Para nós entendermos também como é que você desenvolveu a tua carreira, como você chegou até aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história de vida, desde o momento que você saiu aqui de Tapejara, para onde você foi, com o que você trabalhou e aonde você chegou hoje, profissionalmente. Pô, legal, bom, vai ser longo, mas vou tentar ser bem breve aqui. Bom, a minha carreira, decisão de carreira foi pela publicidade, né? Isso era o ano de 1994, 93 para 94, quando eu terminei, né, o ensino médio. Ainda, né, uma profissão assim bem desconhecida de todo mundo, né, principalmente do interior, né? Eu não me recordo assim de uma pessoa de publicidade antes de mim na cidade, né? Então, eu até brincava, eu lembro que falava, não, então vamos te ver no Jornal Nacional. Eu não sabia o que era jornalismo, publicidade, e eu confesso que nem eu sabia direito o que era, né? Enfim, mas essa questão da comunicação, então, foi, né, o meu início, né, e a minha formação já no terceiro semestre, né, no segundo semestre, o terceiro semestre, eu criei um programa, né, aí na rádio, chamado Pixiatria, que foi uma espécie de estágio, né? Eu imaginei, durante as férias, né, que eu fiz a faculdade na PUC em Porto Alegre, então, nas férias de verão, eu fazia o programa, que era uma maneira também de eu conseguir aplicar o que estava aprendendo, né? E, enfim, foi uma experiência muito legal. Depois a gente pode falar um pouco mais, né? Fui empreender, né? Então, já em 97, ainda antes de terminar a faculdade, abri uma sociedade, um escritório de design, né? Muito parecido, né, com a Agência H, Orange, enfim, né, naquela época, onde o trabalho com computador ainda era muito inicial, né? E nesse ano ali de 99 para 2000, a internet começou a aparecer como um negócio, uma possibilidade de negócio. Então, eu encerrei essa sociedade e fui trabalhar na G2, que foi, né, uma das principais agências, né, digitais do país. Começou em Pelotas, foi para Porto Alegre. Por muita coincidência, esse meu negócio estava no mesmo prédio da G2, e meses depois eu entrei para a G2, né? Isso foi assim, um trampolim na minha carreira, porque eu comecei a atender clientes como Lojas Renner, Tintas Renner, Ipiranga, enfim, os maiores, da RBS, né? E ali, dentro da G2, como eu vinha da publicidade, era uma empresa também que atendia muito as empresas, muita área de desenvolvimento de sites, portais, intranet, não sei o quê, mas eu era a pessoa mais vinculada com publicidade. Então, toda a relação com as agências de Porto Alegre acontecia. Depois disso, eu fui para uma área mais consultiva de marketing, passei, né, trabalhando como consultor, mas depois entrei numa associação que é a Sintecal, que é uma associação para componentes de calçado, e ali, então, eu conheci a parte mais do marketing, né? Desenvolver marketing, enfim, depois de lá eu fui para a Unicinos, também no marketing, né? Então, trabalhar do lado do cliente, do anunciante, né? Não mais da agência. A agência era meu cliente, né? Era o meu fornecedor e eu virei cliente. Isso também me deu muita bagagem, especialmente na Assintecal, que a gente trabalhava muito com marketing internacional, feiras, né? Enfim, todo o olhar assim, global. Então, era uma comunicação e também, né, essa relação que vinha a partir de entidade, né? Projetos com o Sebrae, com a Apex,
enfim, tudo isso eu fui aprendendo, né? Bom, depois fui para a agência, então finalmente, né, demorou muito assim, até eu ir para a agência, né, que foi trabalhar na Cubo CC, que assim foi depois da G2, né, ir para a Cubo CC, uma agência mesmo, sabe, para atender da Iaxi, Rexona, e enfim, e depois na Cubo, então, mesma coisa, aí a gente atendendo grandes clientes, fez com que eu fizesse a primeira mudança para São Paulo, né, que o nosso maior cliente era a Unilever, né, que é um dos 5 maiores anunciantes, e aí a agência cresceu muito e foi cuidar de mídia, né, comprar mídia, que até então a gente produzia, criava, mas não comprava mídia. Então a gente furou essa bolha de comprar mídia, enfim, e aí, assim, quase do dia para a noite, eu saí de Porto Alegre, cheguei em São Paulo com os maiores clientes do Brasil. Enfim, depois dessa passagem eu voltei para Porto Alegre, né, eu estava daí casado, com um filho pequeno, em São Paulo, a primeira experiência não foi fácil por esse sentido, né, profissionalmente muito bom, mas na questão, né, família e dia a dia muito difícil. A empresa também, a agência foi vendida nesse período, enfim, eu retornei para Porto Alegre. Voltei para Porto Alegre, participei daí de novo, voltei a empreender, porque depois dessa mudança, eu disse, pô, agora eu vou ter que fazer de novo um negócio meu, né, porque o mercado é menor e tudo mais, vou empreender. Então, nessa época, eu fiz duas empresas, uma principal da época, que atuava com iniciativas de empoderamento social, se chamava Lung, e fez projetos como Porto Alegre CC, o Ágora em Rede, enfim. Basicamente, é aplicar a tecnologia para questões de política mesmo, né? De engajamento social, de causas, né? Onde o poder público escuta a população, né? Isso tudo, assim, pré-primavera árabe, queda de aquelas manifestações todas, né? A gente foi um pouco precursor lá, 2011 até 2013, né? E, enfim, fazendo coisas bem, bem importantes. Mas a gente, como negócio, isso não deu muito certo, né? Saí e voltei daí para, vamos ver, para minha casa, que é a publicidade, a mídia e a tecnologia, e aí fundei a Allright, né, que é a empresa que eu tenho, que tem sócios, que virou uma SA, enfim, né, onde daí eu consegui aplicar praticamente toda essa bagagem. Né? Falei pra caramba. E como é que tu chegou em Alagoas? A Wright é Porto Alegre, a sede dela, né? Isso, é. Mas onde é que eu cheguei em Alagoas? Duas coisas, né? Desejo de ir para um lugar assim, com uma qualidade de vida maior, com calor o ano inteiro, né? Próximo da praia. Isso era uma coisa que dentro da família aqui, a minha esposa e meu filho, a gente desejava, mas era quase, sabe, aquela ideia de aposentadoria, não sei o quê. Só que todo mundo viveu aqui a pandemia, certo? E na pandemia, eu fiz uma nova mudança para São Paulo, às vésperas da pandemia, jamais imaginamos. 20 de dezembro de 19, nós chegamos em São Paulo, né, com mala, cuia e tudo. Cachorro ainda não, porque é o nosso filhote da pandemia. Chegamos em São Paulo para desenvolver a empresa em São Paulo. Né? E aí, pô, janeiro, né, dia 6 de janeiro, começam as reuniões, fevereiro, reuniões, e aí todo mundo sabe o que aconteceu em meados de março, né? Lockdown, tudo fechado, e o mercado mudou completamente, certo? Mudou o mercado e mudou também a cidade. A qualidade de vida depois em São Paulo ficou absolutamente deteriorada. Segurança, assim, muito complicada, muito assalto, muita violência, muito risco, né? Custo alto. Para mim, então, tem um pouco disso, né, de desbravar esse Brasil pouco conhecido fora do turismo, que é o Nordeste, tá? E ao mesmo tempo, né, realizar um sonho de estar
50 metros da praia, nesse mar caribenho aqui, né? Então, e 22 graus aqui é quando tá frio, né? Você sempre O ano teve inteiro. uma relação muito forte aqui com Tapejara, né? Eu lembro que até uma vez eu mexi contigo que toda vez que eu te enxergava na TV ou te ouvia no rádio, você dava um jeito de falar de Tapejara, né? E agora tá Exato. morando muito longe. Como é que tá a tua relação com Tapejara hoje? Então, infelizmente não tem mais um dia a dia, assim, com a cidade, né? Pela circunstância dos negócios e de tudo mais, né? Mas esse vínculo, ele é muito presente, né? Eu uso, e como o meu negócio hoje também, ele tem relação com o interior, né, com essa vitalidade de cidades menores, né, que é uma coisa que eu defendo aqui, né, principalmente no mercado de publicidade, de mídia. O pessoal olha Rio, São Paulo, duas, três capitais e não entende, de fato, como que se dá essa dinâmica da economia, da sociedade brasileira. Isso é um problema gravíssimo, né? E eu me sinto assim legitimado em defender esse interior, né? Que, enfim, que é empreendedor, que é, né, vanguardista, e tudo que a gente conhece, né? E Itapejara me ensinou isso, né? E ao mesmo tempo um lugar, né? Que principalmente mais anteriormente, hoje eu não sei dizer, mas essa memória que eu tenho, um lugar muito comunitário, né? Esse é outro ponto, assim, né? Quase técnico da minha formação, que eu comecei a acreditar já lá no final do milênio, quando eu estava na faculdade e fui desenvolver a internet, uma crença em comunidade, né, em espírito coletivo, que as pessoas em conjunto elas produzem muito mais, elas conseguem gerar muito mais valor do que isoladamente, né? Isso é um conceito que eu trago, né, até hoje e devo morrer com ele, né? Por isso, por exemplo, que a empresa que eu tenho, que eu sou sócio, ela desenvolve uma rede, né? É a soma de centenas que gera algo tão poderoso como, né, um UOL, uma Globo, seja lá o que for, né? E isso eu aprendi aí, né? Vivi isso e trago isso. Então, por mais que eu não tenha assim a relação, né, contigo, eu tenho mais aí, né, mas com os meus amigos, meus vizinhos da época, né, de infância, adolescência e tal, o espírito eu levo, né, e cultivo e sempre que eu preciso, Tapejara entra nas minhas falas, porque é o exemplo muito mais coerente eu falar E hoje eu posso falar, sei lá, de lugares que eu conheço de Alagoas, ou mesmo de São Paulo, mas é a minha origem, né? Então, tu tem razão, e isso acontece muito, né? Eu me refiro a Tapejara em apresentações, palestras, lives, enfim, né? Por isso também, né? Tem alguma coisa que você sente falta daqui de Tapejara? Muita saudade, né? Primeiro do meu pai, né, falecido, da minha mãe também, que por essa distância e por tudo mais eu vejo muito menos, né, do que gostaria, né, da família, dos amigos, do ambiente, enfim, né? De um giz aí no Bones, né? Jogar uma bola, né? Todas essas coisas, né? Da chácara, enfim, né, dessa conexão aí com a cidade, né? Então, isso, né, eu tenho que suprir com outras coisas, com outra realidade, né? Mas essa saudade, acho que ela é muito legítima, né? E verdadeira. Alguma lembrança que você tem daqui que é marcante na sua vida? Putz, velho, muita coisa. Por exemplo, eu casei aí e casei na minha casa, depois fui fazer a festa lá na chácara, né? Com a minha família, enfim. Então, tenho muitas coisas importantes, né, que aconteceram na minha vida que estão ligadas a Tapejara, né? Então, esse fato, por exemplo, né, que eu já morava em Porto Alegre, enfim, né, já tinha residência em outros lugares, mas né, fiz questão e realmente celebrei, né, meu casamento aí, só para dar um exemplo. Sem algum dia voltar a morar aqui?
sabe, o Sul hoje está mais distante da nossa realidade, muito mais por uma questão, acho, de clima, né, por uma escolha, assim, porque, assim, tem uma diferença, né, eu acho, eu sinto muito, assim, essa questão do frio, do calor, né, dessa mudança e tudo. Então, tem coisas no Sul que a gente não tem por aqui, né, no Nordeste, e é muito comum falar com alguém aqui de Alagoas que gostaria muito de ir para o Sul, né, e essas coisas, né, então, quem não tem uma coisa quer a outra, né, mas atualmente eu me encontrei muito bem aqui, mais perto do Equador do que perto dos trópicos, né? Bom, você contou toda a sua carreira para a gente, aconteceu muita coisa, né, nesse período que você esteve fora E, daqui, e eu queria entender o que ainda te deslumbra no seu dia a dia de trabalho, que te motiva a levantar da cama e trabalhar. mas eu sempre fui alguém que buscou o novo, buscou construir algo, né? Ficar repetindo o que já estava feito sempre me aborreceu, não me interessou, né? Então, a cada momento, né, e aí cada período, cada descoberta, cada desafio que se tem, né, eu acabo curtindo muito isso, né? Curtindo esses ciclos, essas novas etapas. Então, por exemplo, nesse momento, nos últimos 3 meses, 4 meses, por exemplo, eu comecei a estudar e trabalhar muito com programação, com codificação, com automação, que é uma coisa que até então, é mais ou menos assim, eu tenho coisas que eu não fiz, que eu sou frustrado. Por exemplo, não toco um instrumento, e eu gosto muito de música, mas eu não toco instrumento. E a parte de tecnologia é parecida com isso, né? Eu entendo bastante, mas não tocava o instrumento. E agora, com essas inteligências artificiais, esses agentes, eu achei um ser. E aí eu estou conseguindo realizar coisas que antes eu tinha que terceirizar, né? E agora eu consigo fazer sozinho. Então, isso está me dando uma realização absurda. Muito legal. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Seco, eu gostaria que você desse um conselho para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, pensando em viver fora de Tapejara também, ou mesmo para aquela pessoa que está pensando em mudar de carreira. Algum conselho que você dá para quem está começando ou recomeçando a vida profissional? Pô, legal. Primeiro que, diferente da minha época, né? Talvez da tua também, o lugar em si, ele é muito menos importante, o lugar que você está, do que foi, né? Antigamente a gente precisava ir até, né? Tinha que estar fisicamente. Hoje não. Então, primeira coisa é aproveitar isso, né? Tem um mundo inteiro aí de informação, possibilidade de se desenvolver, de se conectar, né? E aí é meio chovendo molhado, acho assim, saber inglês, saber se comunicar, né? Trabalhar, seja qual for a profissão, com esse olhar de tecnologia é muito importante, né? Pelo menos eu compreendo dessa forma, né? Buscar inovação e tudo. Então, o primeiro benefício hoje de quem está aí, né? Principalmente quem está escutando no rádio, está perto, né? Por mais que a gente tenha aplicativo e etc. na região, é que pô, tem uma vantagem enorme, saiba aproveitar, né, nisso. Agora, também ficou mais fácil sair, eu acredito, né? Hoje, essa possibilidade de intercâmbio, de morar em outro lugar, né, as barreiras elas diminuíram em relação pelo desconhecimento, né, que existia, né? Não sabia exatamente o que tu ia encontrar. Hoje tu consegue entender tudo que tu vai encontrar. Não quer dizer que vai ser mais fácil, né? Mudar para a Espanha, para Califórnia, para Porto Alegre, não quer dizer que vai ser mais fácil do que nos anos 90, mas tu pelo menos consegue entender melhor o que vai encontrar, né? Isso é uma grande vantagem também, né? E uma coisa que para mim é regra absoluta, eu trabalho com o que eu gosto, tá? Eu nunca, naquele conceito que não estou trabalhando, né? Eu estou ali fazendo uma coisa que me dá prazer, né? No sentido de desenvolver. Obviamente, aí tu tem que conseguir unir
né, onde tu trabalha, o que tu faz, né, gerar valor, né, para a empresa onde você está, para o lugar onde você está, para a família, para você, para etc. Aí que a busca não é simples, né, não é simples. E isso não quer dizer, obviamente, que tem que fazer uma coisa chata, necessária, burocrática. Isso também a gente sempre vai fazer. Mas buscar algo que te ajude, porque aí não vai ser não vai exigir tanto esforço. Aquelas horas a mais tu vai fazer com alegria, né? Não vai achar que está sendo punido, penalizado, porque está indo atrás né, de uma coisa que tu acredita. Então, acho que é isso, aproveitar que o mundo tá pequeno no ponto de vista, né, digital, de acessar as coisas, se forçar aí que saia, mas traga também, né, uma questão que eu acho importante, e Papejar é um exemplo disso, né, é trazer o que está acontecendo no mundo para pertinho, né, desenvolver, fazer, né, negócios, trazer soluções, né, para o que está perto, né? Seco, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por dedicar o seu tempo e conceder essa entrevista para a gente. É isso. Obrigado aí. Quem sabe um dia eu volte a ter um programa aí, porque também, muitas vezes eu pensei em ter um programa, e hoje também está mais fácil, né? Quem sabe no futuro aí a gente não volte a ter alguma coisa. Mas de toda forma agradeço demais, né? E enfim, curtam aí